E hoje a gente tem o prazer de ter o Raul Cânavas aqui, né? Um paisagista que diz que é paisagista desde os 13 anos de idade, né, Raul? Há muito De, tempo, né? de família, né, que já trabalhava com paisagismo, né? Nasceu na Argentina, mas é brasileiro, é querido, né? Já mora no Brasil há tanto tempo que 50 hoje a anos, gente... Simone. Ah, 50 anos. é brasileiro, né? Pode ter seu amor lá pela Argentina, mas é brasileiro também. Já não tem. Raul, seja bem-vindo, por favor, né? Se apresente, aí depois a gente começa a apresentação para o pessoal, tá? Eu vou desligar o meu microfone aqui para a gente não interromper você. Muito bom. Eu estou vendo aqui que já estava com 111 pessoas. Então já posso começar a falar um pouquinho do que eu tinha. Pode colocar, Simone, a primeira prancha para todos nós ver. Eu estou vendo aqui várias imagens de amigos meus. Sim, No, no, muita gente conhecida, é, né? várias imagens. Ó, eu vou subir, vamos ver se todo mundo está vendo, e aí... Tá ok? Ótimo, Você tá já apareceu aqui já? a primeira Então tá, imagem. então... Então, pessoal, vocês, esse mundarão de gente que está assistindo minha palestra, primeiro assim, eu fico super grato de vocês estar destinando essa hora que nós teremos aqui para frente para ouvir um pouco o que eu tenho que falar. E, Simone, passa a próxima. O que eu preparei para vocês hoje é falar um pouco de paisagismo do futuro. Eu não sei como vocês imaginam, né? Como nós temos. Aí aparece uma primeira imagem com formas arquitetônicas bastante extravagantes, até eu diria assim, um pouco esquisitas, e por que não também um pouco cafonas. Por que digo isso? Porque talvez há uns 30, 40 anos atrás, ainda no século XX, nós sonhávamos com um futuro assim mirabolante, com arquitetura, o que chamávamos naquela época arquitetura arrojada. Mas esse tempo me parece que passou e o século XXI nos está chamando a uma grande reflexão. Nós estamos deixando para trás o século XX, que foi um século maravilhoso. Não estou querendo criticar de maneira nenhuma. Aceito tudo o que aconteceu nesses 100 anos que nos passavam no século passado. O que nós avançamos em termos de comunicações e tecnologia foi fantástico. A medicina deu uma expectativa de vida também muito mais longa. Mas, ao mesmo tempo, se cometeram, eu diria assim, uma série de abusos, especialmente na nossa área de arquitetura, de paisagismo, de design. Sempre se procurava formas futurológicas extremamente arriscadas. A arquitetura, inclusive, foi um verdadeiro símbolo. E aí eu poderia estar assim vários minutos citando arquitetos de renome do século XX, como foi Wright ou Le Corbusier, por exemplo. Eu deixo aqui, e arrisco inclusive com vocês, a deixar uma crítica a esses grandes nomes, que se preocupava muito mais na imagem da obra que no próprio sentimento do cliente. Isto realmente espelha muito bem toda a trajetória, especialmente de Corbusier, de Wright, inclusive de nosso arquiteto Moore, considerado por muitos o maior arquiteto brasileiro, que foi Oscar Niemeyer. Eles consideravam suas obras como verdadeiras esculturas e não como ambientes que eram ou para viver ou para trabalhar. Eu vejo que a arquitetura do século XXI está se transformando em algo menos rebuscado, menos complicado, e com a ideia de propiciar conforto. Eu acho que o principal que nós devemos procurar, nós paisagistas, é o bem-estar de quem nos contrata. É realmente saber ouvi-los, parar um pouco, ficar uma espécie assim de quadro em branco na frente do nosso cliente e ouvir o que ele tem para falar. Em nenhum momento impor o nosso estilo, as nossas, entre aspas, verdades.
e sim entender o que ele quer. É claro que isso não comprometeria a nossa maneira de trabalhar. Até mais diria, quando esse cliente e nós não logramos uma sintonia, não há uma empatia, é bom renunciar, é bom dizer assim, olha, eu te recomendaria outro profissional, mas nunca, jamais, tentar impor nossas condições, nossa maneira de ver. Respeitar o anseio do cliente é fundamental, assim como também respeitar a vocação do espaço onde nós vamos a trabalhar. A próxima, por favor. A próxima imagem. A próxima. Por isso que eu pergunto, é assim que imaginamos o amanhã? Dessa maneira que mostrei, aquele prédio carregado de plantas, eu realmente penso que não. Eu penso de que a nossa maneira de ver o futuro que inclusive nós já estamos vivendo, nós estamos assim no início de um milênio. Olha que importante, gente. Eu não sei se vocês têm consciência disso, não é apenas uma data. Nós estamos passando de uma era para uma outra. Nós estamos vivendo agora um verdadeiro renascimento, assim como se saiu da Idade Média, no século XIV, século XV, século XVI, para o Renascimento. Eu vejo que, próxima imagem, eu vejo que isso está realmente acontecendo agora de uma maneira muito forte. Eu penso que não vai ser dessa maneira rebuscada e complicada. E para isso, gente, nós temos que olhar para trás. Assim como nós contemplamos, através do retrovisor de nosso carro, o que nós deixamos para trás. É o passado que nos dá a base para construir este presente que nós vivemos e o futuro que nós viviremos. Mas esse sentimento de presente é fundamental e ele é o resultado de um trabalho do passado. A próxima imagem. A próxima, por favor. Simone, a próxima imagem, por favor. Então, aí nós temos acabado de passar agora uma figura do futuro, do que seria esse futuro, e esse futuro não é uma bola de cristal, e sim alguns detalhes muito importantes, como o final do mau gosto, e o mau gosto é o resultado de um passado cultural mal trabalhado. Não existe uma definição real de bom gosto e de mau gosto. Mas o que existe de verdade é um conceito em cima do que nós queremos trabalhar. Então, esses artificialismos que vocês estão vendo, assim, esse rebuscado desse pavão com flores, que inclusive aparece tanto no Instagram e no Facebook como uma coisa bonita, eu acho extremamente rebuscado. A natureza que nós devemos reproduzir nos nossos cenários paisagísticos deve ser bucólica, deve ser simples e essencialmente nativa, essencialmente tropical, essencialmente brasileira. Ela não pode perder, em circunstância nenhuma, a nossa nacionalidade. A próxima, por favor. E aí... Vou ter que interromper um pouquinho aí, atenção. Por favor, desligue o áudio. Não está chegando? Então, peraí. Não está aparecendo a apresentação. Está aparecendo. Eu estou vendo a apresentação. Como é que sai? Nessa imagem, você vê o chamaria de um jardim profundamente rebuscado, que é o jardim de Topiária. Algo que, inclusive, muitos de vocês podem curtir, e me perdoem a minha franqueza, a minha sinceridade, de criticar essa obra. A Topiária, na realidade, não vai na mesma direção que está caminhando o design como um todo no século XXI. A Topiária é o resultado de uma sociedade preguiçosa que tinha que empregar uma quantidade enorme de escravos no século I, quando Augusto era imperador de Roma. E naquela época foi um senador muito poderoso que se chamava Marcius. Ele inventou umas tesouras para recortar as plantas do jardim. Mas por que foi isso? O intuito não era apenas estético, não era para melhorar o jardim, mas era para empregar a quantidade enorme
de escravos que ele tinha. Roma, quando conquistava novas regiões, não matava seus conquistados. E eles os aprisionavam. E muitos desses prisioneiros não eram simplesmente aquele escravo que vocês imaginam com uma corrente no pé. Alguns foram, inclusive, professores do próprio império. Alguns tinham status fantásticos. Agora, se lembrando um pouco, um dos mais conhecidos foi Lúculo, que foi cozinheiro de Augusto, foi um grande chefe de cozinha, e ele tinha um exército de assistentes e vivia muito bem. Mas, teoricamente, ele era um escravo, uma pessoa que trabalhava obrigado pelo imperador. E isso que aconteceu com Mártir, quando ele empregou essa quantidade enorme de escravos que ele tinha. Para você ter uma ideia, a quantidade que eu falo em números, alguns senadores da República Romana chegavam a ter 3.000 escravos. Então, vocês imaginem isso numa época onde não existia uma indústria e não existia um comércio, como um grande supermercado, onde você podia empregar uma quantidade enorme de gente. Isso oferecia-te um perigo para o senhor das terras. Então, a ideia era realmente ter uma mão de obra ociosa que fizesse alguma coisa. Então, hoje, isto não se emprega de maneira nenhuma. Hoje, no século XXI, todos nós temos um problema de empregar gente. Pouco se dá o luxo de ter uma empregada doméstica, alguém para passar roupa ou alguém para cozinhar para nós. Quanto menos ter um homem recortando plantas no jardim. Raul, e mais desculpa, digo... Raul, Simone, a gente está tendo um problema com a apresentação. Por favor, espera um minutinho, que eu e o Judivan vamos resolver aqui. Alguém entrou apresentando, e aí não está apresentando a minha. Tem outra pessoa. Então, você baixa a sua apresentação e reinicia novamente. E você reinicia novamente. Porque senão vai ter que todo mundo clicar e mandar fixar a tela. Tá, vou subir, vamos ver se vai dar certo. Sobe aqui, deixa ela só para todo mundo. Mais fácil. Apresentação de slide. Para mim já foi. Não, para mim está aparecendo as laterais ainda. Então, para mim está certo, é porque tem outra pessoa. Perfeito. Foi? Tá ótimo. Pode seguir. Tá, então peraí que eu vou passar, Raul. Desculpa, Raul, mas é... Aí. Imagina. Mas está ótimo, a gente está adorando. A internet tem essa coisa. Ninguém vai sair daqui, não, por causa disso, não. Erros técnicos acontecem. Obrigada. Mas o que estava falando agora, vocês ouviram com Clarissa? Ouviram? Sim, estamos ouvindo. Olha, já estamos com 173 pessoas que estão assistindo. Então, vou pedir para todos vocês, meus queridos, um pouco de paciência, porque a internet tem esses problemas. Sim. Agora adianta, Simone. Agora, vá passando as imagens para chegarem naquela das topiárias. Um pouco antes. Um pouco antes, Simone. Não, antes. Eu vou voltar, porque estava na topiaria, mas agora eu vou voltar. Só um minuto. Sim. Não fica nervosa. Não fico, não. As pessoas têm muita paciência. Eu vejo os rostos aqui de muitos de vocês extremamente concentrados na tela. Não, extremamente ansiosos. Aí, para mim está aparecendo a topiaria. Um sorriso. Para mim está aparecendo um sorriso. Para mim parou de aparecer, viu? Parou, Simone. Tem que voltar para tudo de novo. Tá, a gente vai voltar. Está demorando. Nossa, gente, acho que nós vamos chegar a 200 pessoas assistindo. Que show, hein, Raul? Depois a gente fala que você é querido. É muito querido, né? Deus me deu um prêmio com tantos amigos. Eu às vezes não consigo entender o carinho que vocês me dispensam. Mas eu fico muito grato a todos vocês.
por esse segmento do meu trabalho. Opa, apareceu agora a primeira imagem. Eu vou... Opa, que bom, Está que bom. chegando, né? Que bom, que bom. Agora é a bola de cristal, o fim do mau gosto, que já falamos. O anãozinho de jardim representa muito bem o mau gosto, mas eu não critico aqueles anãos de jardim que são verdadeiras obras de arte, mas sim esses anãos de jardim que vendem nos gardens e que as pessoas compram para adornar o jardim. Não façam isso, por favor. Então, aí foi onde nós tínhamos parado, que eu estava falando da topiária. Né, Simone? Não confundir a topiária ocidental com a topiária oriental. A topiária oriental, que eu tive a oportunidade de ver na Tailândia, por exemplo, que é maravilhosa, ela tem como objetivo um fator religioso muito importante, que não foi o que aconteceu no Ocidente. A próxima imagem, por favor. Essa topiária que eu considero um excesso. Vamos para a próxima. E outra seria isso. Eu coloquei essa imagem porque, sinceramente, não sei o que vocês vão opinar, é um Rolls Royce dourado. É o cúmulo da ostentação, e não do conforto, e não do bem-estar. Por mais que vocês me digam que o carro foi muito bem projetado para a gente estar muito comodamente dentro, eu acho que nenhum de nós, por dinheiro que a gente tenha, precisa de tanta ostentação, e muito menos pintar esse carro de dourado, como se parecesse de ouro. Então, essa ostentação me parece que está ficando para trás. O mundo está pedindo uma leveza das pessoas, uma descomplicação da nossa maneira de viver. O vegetarianismo, por exemplo, está crescendo. Eu não sou vegetariano. Eu como carne. Pouca, mas eu como carne. Mas eu vejo e me cobro isso, de tentar cada vez menos comer carne. Há uma maneira também do futuro de construir uma leveza até na maneira de comer, na maneira de dirigir. Vocês sabem que, inclusive, esse carro é uma imagem. Eu estava acompanhando uma pesquisa em uma universidade americana, não me lembro que universidade era, mas era no sul dos Estados Unidos, onde fizeram uma pesquisa entre os alunos universitários, e 80% dos alunos não pretendiam nem tirar carta de habilitação, quanto menos comprar um carro. Então veja que quando eu falo em renascimento, em uma nova etapa na construção desse mundo, eu vejo que estamos deixando para trás verdadeiros ícones do século XX. Então, quando vemos um carro desse tamanho, talvez ele seja mais inspirado ou mais dedicado para sociedades emergentes, sociedades que talvez há 30, 40 anos atrás eram muito pobres culturalmente e economicamente, e que agora desenvolveram uma vida um pouco melhor e que tenta mostrar isso através dessa ostentação. A próxima imagem. Por isso que vejo, e me parece que essa imagem que vocês estão assistindo é muito clara, o século XXI é dinâmico. É dinâmico na maneira que nós temos de nos comunicar. Esta é uma forma evidente, esta apresentação que estou fazendo, de que nós temos uma maneira muito mais dinâmica de nos comunicar. Isso não acontecia 20 anos atrás. Portanto, nós temos uma maneira muito mais acelerada de trocarmos ideias, de participar, e isso vai abrir profundamente nossa cabeça para uma série de atividades. A próxima imagem. A próxima. Está difícil trocar as imagens? Aí está. Então, o que eu vejo, o que esse século está oferecendo, esse início de milênio, essa quantidade enorme de escolhas. Você vê aí uma imagem de uma moça com uma taça de vinho. Então, hoje todo mundo fala de vinho, todo mundo é metido, inclusive, a opinar sobre vinhos. Isso não acontecia anos atrás. Vocês sabem, eu como argentino, eu cresci em uma sociedade onde o vinho era essencial, o vinho não era um luxo. O vinho fazia parte, inclusive, da cesta básica do argentino, pelo menos quando eu morava em Buenos Aires. Então, era um dos 10 itens indispensáveis para a alimentação.
Mas na minha casa não tem um vinho, uma marca de vinho definida, e muito menos um corte de uva. Não existia isso, não aparecia nem nos rótulos. Então, hoje, falar de beber um Malbec, um Cabernet, um Shiraz, é uma coisa que nos torna mais atrevidos nisso. O vinho deixou de ser um alimento para ser um passatempo, uma maneira de nos sociabilizar. A mesma coisa que assistir espetáculos, namorar de uma maneira mais solta, assistir o Facebook, viajar, ir em academias, frequentar museus e até comer bem. A gastronomia é uma coisa que não se ocupava 20, 30 anos atrás. E hoje, até nos restaurantes mais simples, tem os bandejões onde as pessoas podem escolher comida. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a comida básica do brasileiro era arroz, feijão, um bife, tomate e um ovo. Então, hoje, até nos lugares mais simples, nós temos uma opção enorme de variedades de comidas. Isso nos abre profundamente a cabeça. A próxima imagem. Próxima. Por isso que eu vejo o trabalho braçal no jardim como algo do passado. Eu não vejo que essa figura desse velhinho jardineiro seja uma coisa habitual hoje nos nossos jardins. Primeiro que a automatização chegou a um ponto fantástico. Nós estávamos falando no início da minha palestra do Giacoia, que é o diretor para Renvir para a América Latina. Quando a gente falava em irrigação 20 anos atrás, o pessoal torcia o nariz, porque achava que era algo muito sofisticado. E eu vejo hoje que um jardim, por pequeno que seja, por simples que seja, ele ter uma irrigação automatizada o torna muito mais econômico e muito mais racional no uso da água e também na falta de trabalho do jardineiro para regar. E a iluminação foi outro fator que cresceu enorme. Nós brasileiros descobrimos que nós usamos por demais o jardim à noite. Vocês vejam, vocês já pensaram, normalmente todas as fotos, tudo que aparece no jardim é durante o dia. E o jardim à noite? O Brasil tem essa vantagem de ter uma grande expansão territorial com invernos muito suaves e com bastante calor. Isso propicia que durante o dia nós trabalhamos e quando chegamos em casa trocamos a roupa, colocamos algo mais confortável e vamos a tomar pelo menos uma cerveja ou um whisky no jardim, e esse jardim tem que ser iluminado. Então veja como esse jardineiro antigo está sendo substituído hoje por coisas mais atuais. A próxima imagem, por favor. Isso não quer dizer de que a paixão pelo jardim vai acabar. O que eu vejo realmente é que o jardim, deixamos de trabalhar para o jardim trabalhar para nós. Se prestem muita atenção nisso, porque me parece que isso é essencial para entender o futuro. Nós deixamos de trabalhar para o jardim trabalhar para nós. E isto só vai acontecer se nós usamos toda a nossa ética para projetar e para montar um jardim. É claro que sempre vai haver colecionadores, como por exemplo nessa imagem nós vemos uma colecionadora de orquídeas. Isso é fantástico, é maravilhoso colecionar orquídeas, colecionar bromélias, agora a nova grande paixão, que são os cactos e as suculentas. Mas tudo isso é como um passatempo, e não como uma atividade paisagística. O colecionador de orquídeas, ou de cactos, ou de suculentas, ou de bromélias, não é um paisagista, é um colecionador. A próxima imagem, por favor. E isso não vai evitar que no mundo inteiro continuem os clubes de jardinagem, como vocês estão vendo nessa imagem. Eu coloquei aí 3, 6, 8 clubes de jardinagem, mas evidentemente que cada país, ou cada cidade grande, deve ter uma associação, um agrupamento, uma sociedade secreta onde se colecionam plantas. Mas aí me parece que é muito mais uma atividade social do que uma atividade paisagística. Eu acho que o clube de jardinagem ele estimula que as pessoas se encontrem e que troquem pareceres. Não me parece que seja uma atividade paisagística em si. A próxima imagem, por favor. Eu sinto que todo isso nos leva a pensar de uma maneira nova
em todo sentido, de trabalhar no jardim. Então, por exemplo, uma das coisas que nós devemos erradicar na nossa linguagem é a poda. Você vai ficar espantada. Falei, mas como? A planta precisa ser podada? Não, a planta não precisa ser podada. A planta precisa ser educada, precisa ser estimulada a ter um crescimento bom. Quando nós temos uma árvore, uma pequena muda com 50 centímetros, e ela solta algum ladrão no pé, nós temos que tirar isso para educá-la, para estimular a que ela alcance a altura definitiva. Essa mesma coisa que educar um filho. A gente não poda os nossos filhos. Os filhos não são para ser podados. Isso acontecia antigamente, né? Quando a gente impõe o filho a profissão que ele ia ter. Hoje, dificilmente um pai atua dessa maneira. Pelo contrário, nós tentamos descobrir qual é o sonho do nosso filho e estimulá-lo, pegar da mão e estimulá-lo e acompanhá-lo e incentivá-lo para isso. É o que nós temos que fazer com uma planta. Uma planta educada, ela sempre vai florir com todo o seu potencial. Ela vai crescer e vai atingir a sua altura, seu porte, sua silhueta, dependendo dessa educação e não de uma poda. A próxima imagem, por favor. Eu sinto que, além da poda, enfim, há uma série de outras coisas, como por exemplo isso, que é valorizar nossa paisagem como instrumento de arte. Há muito tempo se fala que o paisagismo é arte. Eu não considero, hoje, especialmente no século XXI, que o paisagista deva ser um artista. Eu acho que estamos deixando um pouco para trás o resultado estético do jardim para nos preocupar um pouco mais com o que ele pode propiciar para nós, o que ele pode dar como bem-estar para o usufruto dos seres humanos. Então eu vejo, por exemplo, nesse quadro que vocês veem aí, isso é uma obra da Tarsila de Amaral, isso já tem muito tempo, tem quase 100 anos de idade, ela foi uma das grandes pintoras da Semana do 22, aqui no Brasil, e vocês veem aí uma síntese de uma paisagem brasileira, com suas casinhas, com sua fauna representada por esse boi, e com essas árvores. Você vê aí a embaúba, você vê um ipê sem flor, você vê as folhas de palmeiras, arbustos e herbáceas. Isso que nós temos que realmente tentar retratar nos nossos jardins. O que a Tarsila conseguiu fazer de uma maneira tão esplêndida há tantos anos. Imaginem só que ela fez isto há décadas e décadas atrás e ainda nós não estamos conseguindo a essência disto aqui. Por favor, a próxima. Então, eu sinto que isto deve ser um guia, um termômetro para todos nós. Outra das coisas assim, que me afeta muito como brasileiro é nosso folclore. Quando a gente fala de folclore, estamos confundindo o folclore brasileiro com o folclore de qualquer outro lugar. Então, de uns anos para aqui, de uns 20 anos para aqui, tem entrado coisas exóticas, como Halloween, que muita gente curte. Não tenho nada contra o Halloween. Mas, por favor, pensem no Curupira. Pensem nesse menino de baixa estatura, de cabelos longos e vermelhos, com os pés virados para trás, que era o verdadeiro terror dos lenhadores nas nossas matas. Vocês sabem, inclusive, que o Curupira foi falado por José de Anchieta já em 1560. Ele falava do Curupira, e não falava com muita estima. Há uma citação de José de Anchieta, onde ele fala de que ele semeava o terror na floresta. Mas, na realidade, o Curupira o que fazia não era outra coisa que defender as nossas árvores, defender-las dos lenhadores. Era por isso que ele sempre é representado com o peso contrário, porque a gente nunca sabe se ele vai ou se ele vem. E assim como o Curupira, nós temos uma quantidade de entes e de duendes milagrosos que enchem nosso folclore de uma maneira tão bacana, como o boi sem cabeça, o caipora, Iemanjá. Enfim, para quem tem paciência de ver isso, vá atrás de nosso folclore, e para isso recomendo um autor já falecido, que se chamava Câmara Cascudo, que ele fala muito do nosso folclore, inclusive um dicionário folclórico dele,
que eu recomendo, acho que todos vocês deveriam ter ele no estante e lê-lo, porque é maravilhoso. Ele faz parte também da minha biblioteca. A próxima imagem, por favor. Eu tenho paixão por Curupira, gente. Tenho paixão. Outra coisa são nossos biomas, né? Todo mundo já ouviu falar dos biomas e do tamanho deles, do que é. A Simone está no meio do Cerrado, aí em Brasília. Eu estou na Mata Atlântica aqui em São Paulo. E muitos de vocês podem estar na Amazônia, na Caatinga, no Pantanal, nos Pampas. Mas isso vocês não têm ideia como isso representa, em termos mundiais, uma riqueza florística fantástica. E quando nós projetamos um jardim, me parece que é essencial, e o que falei antes, é respeitar a vocação do espaço. Se nós vamos a projetar alguma coisa em Pernambuco, nós temos que ver se esse jardim está na Caatinga ou está na Mata Atlântica. Se nós vamos a trabalhar em Brasília, temos que ter a consciência da altitude e do longo período de estiagem que passa. Tudo isso é importante na hora de escolher as espécies vegetais que vão fazer parte do nosso projeto. E olha, aí é muito importante deixar uma coisa muito clara. O nosso paisagismo, eu diria que está muito contaminado por ideias do hemisfério norte, por ideias que vêm da Europa e dos Estados Unidos. Tentem limpar a mente de tudo isso. O Brasil é um país continental, é um país que tem mais ou menos 20% de todas as espécies do mundo. E se nós temos essa riqueza florística, não foi porque Deus é brasileiro, como muito falam, e sim porque nós precisamos dessa flora para poder respirar, para poder viver, para poder, inclusive, cada vez mais adensar as nossas cidades. Nós temos uma quantidade enorme de cidades aqui no Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes. Isso nos faz um país, eu diria, quase único no planeta, com tantos habitantes nas suas cidades. Acho que, além de nós, talvez Estados Unidos seja outro representante grande, mas o Brasil é muito importante nisso. Então, nós que estamos trabalhando especialmente no paisagismo urbano, temos que tentar recuperar esses biomas perdidos. Esses biomas temos que tentar representá-los nas nossas cidades. A próxima imagem, por favor. Podemos ver a próxima, Simone? Raul, é porque ela demora um pouquinho para aparecer. Eu já passei aqui, mas é sempre... Aí, ela já vai aparecer, tá? É porque ela dá um... É o peso dela. Sim, não, entendi. Bom, eu acho que já falamos dos biomas, eu acho que isso está bem representado, e até coloquei essa imagem aí de Rugendas, que foi um pintor que esteve aqui no Brasil entre 1822 e 1825, tentando retratar nossa paisagem, até de alguma maneira um pouco exagerado, parece. E isso era para mostrar na Europa o nosso contorno, o nosso cenário vegetal. Mas eu acho que nós temos que ter também em conta isso aqui. E além de Rugendas, foram muitos pintores e os biólogos, não diria, mas naturalistas naquela época, que vieram em várias missões, né? Como em São Francisco. Especialmente na época em que o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Grande época e grandes saudades daquela época. Eu não vou falar de política hoje, mas eu acho que o nosso último grande governante se chamou Dom Pedro II. Não tenho saudade de monarquia. Eu sou republicano. Mas que saudade de uma época onde o Brasil era um país tão importante no mundo. Podemos ver a próxima imagem? Passamos das 200 pessoas hoje na nossa plateia, que legal. Então, nessa imagem eu falo um pouco de nossa flora, do que falei agora recentemente, que nós temos mais ou menos 20% da flora mundial. Eu não sei se vocês conseguem captar isso. Quando eu falo 20% da flora mundial, os 80% restantes são divididos em mais de 200 países. Então, vocês imaginem como é importante a flora em termos paisagísticos para o Brasil. Então, quando nós vemos projetos de paisagistas dos Estados Unidos,
eu teria assim, uma longa lista para falar. Uma que me lembro agora, a Martha Schwartz. A Martha Schwartz é americana, está morando agora em Londres, e ela faz muito um paisagismo clean, especialmente em parques públicos, com grandes espaços calçados e muito pouca vegetação. Isso talvez funcione muito bem no hemisfério norte, e bem lá no norte, como seria em Londres, mas não funciona de forma nenhuma em um país com uma flora riquíssima como a nossa, que deve ser realmente aproveitada. Ela está, isso está aí no nosso contorno, para que nos prestemos atenção nela. A próxima imagem, por favor. Isso eu acho que nos leva a pensar que devemos reinventar a nossa maneira de criar um jardim. Precisamos realmente ter um objetivo muito maior que aquilo de fazer um jardinzinho com pedrinhas e bambu moçô e tuia caizuca e azaleia e aquilo que é assim digamos o comum, o trivial no paisagismo brasileiro do século XX. A gente precisa realmente se reinventar. A próxima imagem. E para reinventar-nos, Simone, eu acho que nós temos que dar um giro de 180 graus no nosso conceito criativo. E, ao mesmo tempo, naquilo que nós aprendemos como paisagistas. Aí nós temos que renovar essa roupagem. Observe que esses 4 garotos nessa imagem, essa é uma fotografia dos anos 60, 70. Então vocês veem, inclusive, a postura forçada dos 4. O primeiro que aparece aí, esse menino oriental, está esticado de modo tal para não amassar a camisa, parece. O que está mais em primeiro plano tem uma calça branca, passada com vincos. Ninguém usa mais vinco nas calças masculinas. Eu lembro, gente, que quando eu tinha meus 13, 14 anos, minha mãe falou: você já está namorando? Eu falei: eu já, mãe. Então, se você está namorando, você vai ter que cuidar da tua roupa. Então, era muito engraçado que eu tinha que passar minhas calças. E o muito essencial na época era ter uma calça com um vinco extremamente marcante. Aí, de repente, se deixou de usar o vinco. E depois do vinco, a calça começou a parecer amassada. Aí apareceram os jeans. Os jeans, que loucura! Deixaram de ser azuis para ser desbotados. E agora, nessa próxima imagem que nós vamos mostrar agora, Simone, passa a próxima imagem, nós vemos de como, inclusive, o estilismo mudou a maneira de pensar. Vocês vejam esse jeito dessas 3 moças despreocupadas e descontraídas, tão diferente dos 4 moços que vimos na imagem anterior. Então, isto não é apenas um modismo. Há uma grande diferença entre moda e futuros que nós queremos marcar. Então, o que eu vejo é que esta é uma grande resposta dos estilistas para uma maneira menos rebuscada, menos mirabolante, menos extravagante como era a moda dos anos 60 ou 70, onde as pessoas precisavam, através de seu visual, vender uma imagem. Hoje, nós tentamos vender um conteúdo, tentamos mostrar o que realmente nós somos, e não aquilo que nós vestimos, ou aquele relógio que nós usamos, ou o carro que nós deixamos na garagem quando nós vamos a visitar um cliente. O que nós temos que mostrar é nosso conteúdo, é nossa maneira de ser, é nossa autenticidade. A próxima imagem, por favor. Nós temos ainda um tempinho, né, Simone? Por exemplo, no cotidiano, há uma palavra que até eu acho que poucos de vocês conhecem, que é ebanista. O ebanista era mais ou menos sinônimo do marceneiro, mas era o que trabalhava uma cadeira, o que entalhava a cadeira com ferramentas do marceneiro. Hoje não existe mais, isso que vocês estão vendo aí é uma poltrona de papelão. Então, hoje, aquele ebanista que demorava meses para entregar uma mesa de jantar com sua cadeira, hoje ele reproduz isso de uma maneira rapidíssima, em minutos. Então, vocês vejam como se acelerou também o design. A próxima imagem, por favor. E
E como falei antes, né, a maneira que nós nos comunicamos. Olha a diferença entre essa bicicleta e o avião a jato. E mesmo quem não usa frequentemente aviões, a maneira de comunicarmos é uma maneira muito mais acelerada, não apenas pelo carro, o próprio transporte público. E esta maneira que nós temos de internet, de Instagram, de Facebook, enfim, mil maneiras de entrar em contato, não com o nosso vizinho ou quem mora na nossa própria cidade, senão nós vemos a maneira que nós temos imediatamente de nos comunicar com quem aquele mora do outro lado do mundo, até fazendo uma tradução simultânea da língua que nós falamos. A próxima imagem, por favor. Eu queria, inclusive, agora, nas próximas, mostrar um pouco essa coisa do bem-estar, né? Como devemos pensar os jardins autênticos e descontraídos. Antes de sentar na frente de uma tela de um computador para criar um jardim, trabalhem esse jardim por dentro. Trabalhem dentro da própria alma e dentro da própria mente. E sempre vejam que eles têm que ser autênticos e têm que ser descontraídos. Eles não devem ser copiados de revistas ni de livros. Quando alguém nos contrata para criar um jardim, ele está fazendo um investimento numa criação. Então essa criação deve ser verdadeira, deve ser autêntica. E isso o que eu vejo como deve ser vital no nosso trabalho paisagístico. Próxima imagem, por favor. E eu acho que há verdadeiros representantes hoje no mundo que trabalham com isso. Por exemplo, nessa imagem que estão vendo, isso é paisagismo. Vocês têm aí uma mata fechada com dixônias, com esse xaxim arbóreo, e imagina o que isso transmite, até para vocês que estão assistindo isso, se isso não transmite paz e serenidade. É isso que realmente nós estamos tentando procurar nos nossos jardins. Serenidade e paz. Isto é extremamente importante. A próxima imagem, por favor. Se nós conseguimos lograr alguma coisa assim, eu acho que nós teremos nosso trabalho realizado. É claro de que se fala ultimamente muito em sustentabilidade. É muito importante que eles sejam sustentáveis. A próxima imagem, por favor. Então, sustentáveis, eu não me preocupa tanto a economia, por exemplo, de água. Eu acho que nossos gastos com água, e aqui eu poderia falar durante horas sobre isso, o Brasil é um dos países mais ricos em termos de rios. Só o rio Amazonas, seu caudal, poderia tranquilamente fornecer água para o planeta inteiro. Só o rio Amazonas. Façam seus cálculos, eu não quero ocupar muito tempo com isso. Então, quando falo assim de sustentabilidade, não me preocupa tanto os gastos com água. Na próxima imagem, por favor. Ou com gastos de energia. Não é certo realmente a nossa preocupação. Nossa preocupação é realmente guardar nossa identidade. Os custos energéticos, claro que são fundamentais. E isso, com automatização no jardim, nós podemos gerenciar de uma maneira muito produtiva. A próxima imagem, por favor. Mas o importante é guardar a nossa identidade nacional. Isto me parece que é fundamental. E isto é uma coisa que não se fala com frequência quando se fala em sustentabilidade. Sempre se fala de economia de água, economia de energia, economia de mão de obra, economia de fertilizantes, e não é isso apenas o que nós procuramos, né? Vamos ver na próxima imagem. O que realmente se procura é isso, é ter um jardim brasílico, um jardim autêntico, um jardim verdadeiramente nosso. Isso me parece que, eu insisto nisso, isso me parece que é fundamental. Já podemos ver a próxima? Podemos, né? Já, ele não está, parece que está pesado, mas só um minutinho que ele vai... Aí. Então, eu coloquei isso aí, coloquei essa frase que inventei, enfim, que inventa jardins deve ser ousado e meditativo.
Ousado porque toda criação nos obriga a fazer algo diferente. Não é simplesmente procurar o belo, mas tem que ser diferente. Tem que atingir, como toda obra de arte. E nós temos que pensar profundamente nisso. E uma coisa importante, nós temos que amar a terra, como as plantas que nele crescem. Eu não consigo aceitar um paisagista que apenas trabalha no seu laptop. Os paisagistas têm que frequentar os produtores de plantas, têm que enfiar a mão na terra, têm que gostar do barro, têm que sujar suas botas. Isto que é essencial. E não apenas o trabalho do computador. A próxima imagem, por favor. Então, estejam atentos a isso. Tomem o gosto de sentir o perfume do solo. E outra coisa é isso, essa ética e a prosperidade. Você sabe que eu estou cansado, na minha vida inteira, de ouvir a palavra amor. Não existe amor sem ética. A ética está antes do amor. E quando nós pensamos em ética, de construir um jardim ético, não é construir um jardim harmônico através de nosso olhar, e sim pensar a harmonia entre as espécies vegetais que vão ter que conviver aí durante décadas e décadas. Se eu vou colocar uma trepadeira para subir em uma árvore, devo me perguntar, mas será que elas vão conviver bem? Será que essa trepadeira vai abraçar essa árvore e a árvore vai gostar desse abraço? Então, para entender isso, eu tenho que entender de fisiologia vegetal, de taxonomia, ver se há realmente uma sintonia verdadeira entre essa árvore e essa trepadeira, se elas pertencem ao mesmo bioma, ou pelo menos a biomas análogos. Eu lembro que uma vez, discutindo isso com Roberto Burle-Marx, discutindo não, quem era eu para discutir com Roberto, mas prestando atenção ao que ele me dizia, ele falou para mim que as plantas não tinham passaporte. Então, quando ele trazia uma planta que vinha da Indonésia e a plantava em Guaratiba, no seu sítio, em Santo Antônio da Bica, e aclimatava, essa planta era recebida de braços abertos pelas outras que talvez eram naturais do Brasil. Então, essa sensibilidade é uma coisa muito importante que nós devemos ter. A próxima, por favor. Próxima imagem. E eu acho que assim, esse jardim, com esse resultado, ele vai soltar essas sementes de virtude e de perfeição. A próxima imagem, por favor. Eu não sei se já na próxima imagem que vai aparecer agora, eu mostro alguns paisagistas que eu admiro e que eu recomendaria que vocês os acompanhassem. Acompanhassem o trabalho deles para vocês verem de como há uma tendência mundial a um jardim menos mirabolante, menos rebuscado. Aí tem uma imagem de um trabalho do Piet Oudolf. O Piet Oudolf é um paisagista holandês, contemporâneo meu, um pouco mais velho do que eu, acho que nasceu em 1944, muito importante, talvez um dos mais importantes na Holanda. Eu, inclusive, estive com um colega dele, holandês, agora em novembro passado, na Rússia, onde ele apresentou um trabalho também muito bacana numa palestra. Eu também fiz uma palestra para um grande público, tinha uma plateia com 700 pessoas lá em São Petersburgo. E esse colega do Piet estava lá, a gente trocou algumas ideias muito interessantes. A próxima imagem, por favor. Pode aparecer a próxima? Esse é um paisagista inglês, um pouco mais jovem que Piet. O Dan Pearson, acho que nasceu em 64, ele está com 50 e poucos anos. Ele é inglês, ele é muito conhecido na Grã-Bretanha por um programa de televisão que ele tem, e ele continua também com essa linha de um paisagismo muito natural, com herbáceas que cumprem ciclos sazonais na Grã-Bretanha. Mas ele também é muito famoso por causa de suas palestras e seus programas de televisão e de rádio, não só no Reino Unido, mas também na Itália, nos Estados Unidos e no Japão. Então são personagens mundiais que de alguma maneira vocês podem seguir
a linha deles. A próxima imagem, por favor. E, além do Dan Pearson, por uma falta de espaço e de tempo, eu estou trazendo uma imagem de cada um apenas, mas acho que vocês podem encontrar muito mais no Google, informações sobre eles e muitas coisas sobre os trabalhos deles. Fora Dan Pearson, essa imagem aí é muito bacana. Passa um pouquinho mais rápido, Simone. Isso é em Portland, nos Estados Unidos, e é uma grande área rodeada por prédios. E essa grande área tem um espaço preponderante de água com plantas aquáticas. E foi feita por esse ateliê, e a água cumpre a função importantíssima de mostrar o reflexo desses prédios, de dar um pouco de paz para esse contorno citadino. Nós vemos aí de um rapaz que está meditando nesse parque, com esse anteparo feito com esses cabos de ferro que formam uma espécie de mampara, de rente, né? A próxima imagem, por favor. A próxima imagem também é desse parque em Portland e mostra muito bem o reflexo dos prédios na água, como aparece aí também. Aí aparece o reflexo dos prédios da água. Isso, veja, gente, isso é muito bem pensado na hora de arquitetar o jardim. Então, ver um contorno é importantíssimo. Está vendo como aí aparece, nessa imagem aparece muito bem o prédio reflexado. Então, é o lugar que passa isso, realmente passa paz. Vamos para a próxima, por favor. A próxima imagem. Bom, aí eu estou mostrando, talvez, eu não sei, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar do Gilles Clément. Gilles Clément é um paisagista francês, vivo, está absolutamente nativa, é um personagem muito curioso. Passa a próxima imagem já, Simone. Eu estive com ele quando fomos para Paris, com um grupo de paisagistas brasileiros, e ele teve assim, a gentileza enorme de nos receber na casa de final de semana dele, que fica a uma boa distância de Paris. Aí aparece uma fotografia, ele e Gilles Clément, no meio está Gilberto Elkis e eu. Ele foi extremamente generoso nos receber, apesar da grande distância, e mesmo porque ele fica absolutamente isolado do mundo durante 6 meses. Ele fica 6 meses em Paris e 6 meses nessa pequena casinha. Passa a próxima imagem, por favor. É realmente um encanto a vida dele e o resultado dessa vida dele nos jardins que ele faz. Os jardins são sempre isso que vocês estão vendo aí. São jardins bucólicos. Em primeiro plano, essa árvore com tronco branco é uma Betula alba, muito comum no norte da Europa, até na Sibéria. A próxima imagem, por favor. E ele fica praticamente recluso nessa casa de campo. Recluso, sim, não é nenhuma aldeia, é essa casa que ele construiu com suas próprias mãos e com pouco de ajuda, não parece o telhado de madeira, foi feito por ele. E na casa, para você ter uma ideia, não tem nem telefone, nem computador. Ele desenha à mão, e o escritório dele, que é um escritório enorme, com uma quantidade enorme de profissionais, trabalha para o mundo inteiro. Quando estive com ele, estava fazendo um projeto para um jardim na Rússia, para um homem muito rico na Rússia. Então, aí vocês têm outra imagem do jardim bucólico dele. Por isso que eu vejo essa tendência, quando se fala em topiária. A topiária é uma coisa ridícula que nós estamos adotando tardiamente, quando já foi totalmente abolida na Europa. A próxima imagem, por favor. Está passando um pouquinho das 8 horas da noite. Olha, outro jardim do Gilles Clément em um espaço público. Gilles Clément, para você ter uma ideia, na França, era talvez o homem mais importante em projetar praças e parques públicas. E ele decidiu não trabalhar mais para o governo quando Sarkozy ganhou as eleições. Ele disse de que não trabalhava para um governo de direita e parou de trabalhar para o governo. Né? E aí ele se tornou famoso mundialmente, não apenas como paisagista, e sim como um pensador
pelos livros que ele escreveu, e pelas obras. Esse museu, por exemplo, de Quai Branly, fica em Paris, a poucos metros da altura de Eiffel, e ele me contava, quando ele mostrou o projeto para Jean Nouvel, que é o arquiteto que projetou, Jean Nouvel ficou meio parado, teve assim uns 20, 30 segundos de mutismo dos dois. E o Jean Nouvel falou para ele: mas você dessa maneira está tampando minha fachada com tuas plantas. E ele respondeu, falei: não estou tapando, estou convidando as pessoas a penetrarem e ter assim a surpresa de ver a maravilha que você projetou. Aí nessa foto que vocês veem, essa segunda foto, estou eu com um grupo de pessoas mostrando o jardim, aí pertinho de Paris. Pertinho da Tour Eiffel, isso em pleno centro de Paris. Ficamos sem imagem, Simone? Parece que perdimos, né? Raul, alguém entrou de novo apresentando. Só um minutinho, deixa a gente identificar quem foi. Então, se vocês estão me ouvindo, eu quero deixar esses personagens que estou mostrando, o Pietro, o Dan, o Jean Nouvel, o Gilles Clément, eu gostaria que vocês anotassem os nomes, que vocês procurassem e se inspirassem muito nas obras que ele fazem. Eles muito mais, eles já transcenderam a profissão de paisagista para se tornarem grandes pensadores que influenciam profundamente a nossa maneira de trabalhar. E eu acho que o Brasil, com toda a sinceridade e também com todo o respeito aos profissionais brasileiros, estamos um pouco aquém daquilo que está se fazendo no mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Nós temos que correr para tentar nos igualar com eles e usar a nossa criatividade para mostrar para o mundo a nossa brasilidade, como é importante a nossa brasilidade. Aí, por exemplo, eu estou com Patrick Blanc, acho que todos vocês devem ter ouvido falar, ele não sei se o criador, mas o recriador do jardim vertical. E olha que interessante, o Patrick Blanc, eu estou trazendo essa imagem, ele está aí comigo, em Paris, eu estou trazendo ele, não apenas pela transcendência do trabalho dele, mas sim pelo que ele representa. Ele começou a fazer os jardins verticais não para otorgar beleza às cidades, e sim para minimizar o efeito da poluição, do ruído e das temperaturas altas no verão e frias no inverno. O objetivo dele era essencialmente bem-estar. Ele se transformou em um grande mestre. Na próxima imagem, que tem algum trabalho dele, o trabalho mais conhecido dele. Ele aí está com o meu livro que eu dediquei a ele, que é o Jardim para Sempre. Sim, aí está o Museu Branly, que também é de autoria de Jean Nouvel, um arquiteto francês muito famoso, e Patrick revestiu toda a fachada dele com plantas, e essas são plantas com altíssima sustentabilidade. Vejam bem, altíssima sustentabilidade. Vocês não veem aí andaimes com gente tocando plantas. O jardim vertical foi feito para durar muito tempo, para as plantas desenvolver, para as plantas se harmonizar, como falei anteriormente, entre si, para elas conviver bem, como estão aí. Essas plantas desenvolveram nesse lugar. E estamos falando de Paris. Paris, evidentemente, tem climas muito mais marcantes e um inverno muito mais frio que na maioria das regiões aqui do Brasil. Então, nós temos possibilidades muito mais amplas de construir jardins verticais tão ou mais bonitos como são construídos aí em Paris. Inclusive, o Patrick Blanc já tem algumas obras aqui no Brasil, ele já nos visitou mais de uma vez. A próxima imagem, por favor. Além destes franceses fantásticos que eu estou mostrando, de Gilles Clément e de Patrick Blanc, eu tenho outro grande amigo meu que aparece na próxima imagem, que é Thierry Jacquet. O Thierry Jacquet é um fanático para o Brasil. Ele é o dono e o criador, alma mater, de uma grande empresa que se chama Phytorestore. E a Phytorestore trabalha com jardins despoluentes, jardins aquáticos que, através das plantas aquáticas, despoluem essas águas. Então, sua grande obra
foi desviar o rio Sena, em um parque que é o Parque do Chemin, um parque com 14 hectares, que na próxima imagem aparece, aí Parque do Chemin, de Lille, em Paris. Ele tem 14 hectares, dominado uma grande parte por um jardim aquático. E nesse jardim aquático ele introduziu uma série de plantas, há muitas passarelas, você pode mostrar as próximas imagens, Simone. Há muitas passarelas, eu fiquei encantado, fiquei com ele um dia inteiro visitando o parque, e, olha, são muitas passarelas que ele criou, inclusive com uma riqueza de fauna muito grande, tem muitos pássaros. Então, pássaros e garças. Eu lembro que uma das perguntas que eu fiz a ele, como que você fez para trazer essa fauna para aqui? Ele falou, não trouxe ninguém, elas vieram sozinhos. Então, isso foi uma grande aula de ecologia que ele me deu, de como ele conseguiu fazer tudo isso, como ele criou tudo isso com essas mãos de ouro que ele tem. Então, vá atrás do trabalho dele, que vale a pena. Thierry Jacquet, olha, essas passarelas aí, algumas curvas, outras rectas verdadeiramente fantásticas. E na próxima imagem que eu queria mostrar aí, acho que vai aparecer agora, sim, do Andy Sturgeon. Andy Sturgeon é um dos maiores paisagistas britânicos contemporâneos. Ele é jovem, digamos, por um paisagista assim, famoso, ele tem 60 anos, tem 54 anos, se não me engano. Ele faz, inclusive, viagens florísticas, como o Roberto Burle Marx fazia, esteve em Madagascar, esteve na Quênia, na África, e ele conquistou diversos prêmios, teve um prêmio muito importante em 1966, e ele faz parte de um seleto grupo de paisagistas britânicos de grande renome. E agora, assim, na próxima imagem, eu queria mostrar o trabalho de Kong Yanyu. Kong Yanyu, se vocês estão sentados, acho que todos vocês estão sentados, permaneçam sentados, porque é um homem admirável, extremamente contemporâneo. Ele nasceu em 1963, ele tem doutorado em Harvard, em arquitetura, ele é professor de uma quantidade enorme de universidades pelo mundo inteiro, publicou 20 livros, uma série enorme de textos, e ele tem um escritório, gente, em Pequim, com nada mais, nem nada menos, por isso que eu falei, vocês estão sentados, nada mais, nem nada menos que 600 funcionários que trabalham na área da criatividade. 600 funcionários. Quando nós estamos pensando de um grande escritório de paisagismo no Brasil, talvez o maior escritório da América Latina, que é de Benedito Abudi, ele tem mais ou menos 50 arquitetos trabalhando. Imaginem o que é ter 600. Então ele trabalha para o mundo inteiro e faz essas obras maravilhosas como essa que vocês estão vendo, onde você vê e você fala assim, é extremamente moderno, extremamente contemporâneo, mas não deixa de ser chinês. O vermelho sempre está presente na obra dele, e o que está presente é, de alguma maneira, uma forma que serpenteia, como esse caminho que serpenteia, que ele fala assim, ironicamente, que é o rabo do dragão. E o dragão é o bicho mitológico famoso da China. Então, o dragão e o vermelho sempre vão aparecer nas imagens dele, como nessa, e eu acho que tem duas próximas que eu estou colocando aí, que vocês vão ver agora de imediato. Kong Yanyu realmente faz muito minha cabeça, e ele pode servir de inspiração para o nosso trabalho, né? A gente pensar em um jardim nitidamente brasileiro, extremamente contemporâneo, e que é algo que lembre nossas formas, já seja pela vegetação, já seja pelo mobiliário, já seja pelo traçado do piso, algo que lembre. Isto era uma coisa que marcou o trabalho do Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx, infelizmente, por mais esforço que ele teve, ele não conseguiu deixar uma escola. Ele conseguiu deixar milhares de defensores e de seguidores, mas ninguém, talvez o Fernando Chassel, já falecido, foi um pouco herdeiro dele, mas um pouco, que digo, que pegaram realmente o pensamento dele, a maneira de pensar, não o trabalho dele, mas sim a maneira de pensar, a filosofia do Roberto. E Roberto era um homem essencialmente culto, gente. Hoje, que é o aniversário dele, e que dedico esta apresentação
a ele, se em algum lugar ele está me ouvindo, com todo respeito faço isso, com todo carinho, ele nos deixou esse aprendizagem. Na próxima imagem, acho que essa última imagem do trabalho de Kuan Yin. Outra vez você vê nesse caminho que serpenteia. Então, eu acho que tem mais uma imagem. Passa mais uma imagem, Simone. Então, esse é um parque público na China. Para você ter uma ideia, essa equipe hoje, com 600 pessoas, olha a grandiosidade desse trabalho. Isso é em Pequim. Ele está rodeando Pequim por um cinturão verde, e a grande intenção dele é acabar com a poluição atmosférica de Pequim através de um cinturão verde fantástico. Então, vocês imaginem o trabalho árduo, profundo da equipe de Kuan Yin. Então, assim, meio que encerrando a palestra com vocês, o que o Jardim do Futuro deveria ser para mim? O que ele deve ter? Vamos passar com um pouquinho mais de rapidez essas imagens, Simone. Eu acho que o fundamental, ou seja, a primeira coisa que eu vejo no Jardim do Futuro, que seria o Jardim do Presente de hoje, é que ele tem que ser romântico. O jardim tem que propiciar o encontro romântico do casal, ou mesmo que seja um encontro romântico nosso, único com a floresta. Ele deve ter perfumes, ele deve encantar não apenas os nossos olhos, mas também os outros sentidos. Então, encantar nosso nariz é fundamental. Ele tem que ser atraente, não apenas para os pássaros, sino para nos atrair. Se nós queremos entrar no jardim e permanecer nele eternamente, ele terá cumprido aquela função essencial que foi criado. E tem que ser saboroso, tem que ter árvores frutíferas, tem que ter coisas para comer, para nos dar vitalidade. E nós temos muito isso, e tem que ser melodioso. Melodioso não apenas no canto dos pássaros, mas sim recolher o barulho do vento quando passa por um bambuzal. Ele tem que ser deslumbrante. Isso sim. Deslumbrante como essa flor que nós temos no Cerrado Mineiro. Olha que coisas encantadoras que nós temos. Isso é muito importante. E também, eu acho que a próxima imagem também vai dar uma ideia para encerrar isso, de qual é o meu conceito. Ele tem que se deixar acariciar. O mestre Swami, que foi um grande paisagista do século XIII, no Japão, ele falava muito isso das pedras vestidas por um musgo. Não tem nada mais que dê mais deleite que acariciar um musgo. É muito mais atrativo que um veludo. Por isso que o Jardim do Futuro deve ser pensado para a nossa felicidade, e não apenas para nosso olhar. Esse jardim que eu sonho para o nosso futuro, para o futuro meu e para o futuro de vocês. Isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muitíssimo a atenção que vocês prestaram. Estamos com quase 200 pessoas que estão assistindo. Estou muito feliz de ter falado com vocês. Muito feliz mesmo. E não sei se na próxima imagem estou mostrando alguma coisa do meu livro, que vocês podem adquirir no Jardim Cor, que é um jardim para sempre, é um jardim de manutenção de jardins. Manutenção de jardins do século XXI, acho que vocês vão gostar. É uma hora importante, e qualquer dúvida que vocês tenham, não sei, Simone, se dá tempo para responder algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas colocações das pessoas que nos estão assistindo. Será que tudo dá tempo, sim. Tá, consegui colocar sua imagem. Ó. Tá bom. Dá vontade de bater palma, viu, Simone? Esse livro é um pouco assim, esse regalando da biblioteca que eu tenho. Batendo palma daqui. Obrigada demais, Raul. Obrigado a você por me assistir. Nossa, quantas mensagens, que lindo. Não sei se a gente vai conseguir responder todo, mas, meu Deus do céu, que lindo. Obrigado. Mas não sei, Simone, se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu estou deixando essa última imagem para dúvidas e perguntas. Você tem um Jardim Cor. O Pergunte Raul, hoje estou respondendo por volta de 15, 20 perguntas por dia ligadas à jardinagem e paisagismo. Raul, você tem um tempinho, sim, é você que manda. É lógico que é muita gente, né? Você viu um pouco das mensagens, todo mundo elogiando muito, te agradecendo muito, e com certeza tem bastantes perguntas, né? Se alguém quiser
eu acabei de ver aqui alguém falando como dar o primeiro passo para começar a ser paisagista. Essa é uma das perguntas que apareceram ali para a gente, se você quiser responder. O que fazer para começar a ser paisagista? Isso. Olha, a primeira coisa, eu acho que não só para ser paisagista, sino para entrar em qualquer profissão e se apaixonar por ela. A gente não deve entrar nessa atividade apenas por glamour ou porque dá dinheiro. Acho que qualquer coisa dá dinheiro, até ter um açougue pode nos tornar milionários. E há açougueiros famosos aqui no Brasil. Então, eu acho que o paisagismo é a primeira coisa, tem que gostar e tem que dedicar o tempo todo a isso. Tem que dedicar muito tempo, tem que visitar produtores de plantas, isso me parece que é fundamental. Ter um contato sempre profundo com os produtores de plantas. Sair um pouco da tela do computador, sair para fora, visitar os jardins históricos aqui no Brasil, falar com paisagistas, ter contato muito com paisagistas e comprar livros. Mas não livros para colocar na mesa como enfeite, sino livros para ter na biblioteca. Inclusive, uma coisa que eu sou aficionado ao ponto de usar uma roupa especial para ir em sebos. Não sei se algum de vocês tem essa mania de visitar sebos para comprar livros velhos. Os sebos é um lugar onde tem sempre muita poeira e muita sujeira. Então, eu vou de tênis, uma camiseta e jeans, me sento no chão e vou catando livros e me empoeirando. Termino assim, sujo, com as mãos empoeiradas de livros e levando sempre uma quantidade enorme de livros em casa. Hoje, minha grande preocupação é quem vai herdar minha biblioteca quando eu partir deste mundo. Não sei se eu respondi a pergunta. Tem duas. Um pediu para você repetir o título do livro, e até pedindo mais indicações de livros, e eu já vou falar outra. Estão perguntando o que você acha dos jardins naturalistas, né? Desse rumo que está tomando a questão dos jardins naturalistas. Bom, o título do meu livro é Um Jardim para Sempre. Um Jardim para Sempre. E esse título tem uma explicação. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a acompanhar meu pai, que foi um paisagista notável na Argentina, foi fundador da Associação Argentina de Paisagismo. Eu comecei a acompanhar meu pai e, em uma oportunidade, a gente pegou um aviãozinho, um Piper, um monomotor, para ir em uma fazenda que ficava no interior do país. E ele começou a sobrevoar um grande parque na Argentina, Buenos Aires, que fica muito perto do aeroporto internacional de Ezeiza. E esse jardim é um grande bosque. E aí ele em cima, ele me mostra esse jardim, que tinha uma quantidade enorme de alqueires, e fala, bom, é nesse jardim que eu levo muito você e tua mãe para fazer churrasco e para catar nozes, na época das nozes. Você está vendo? Agora você tem a oportunidade de contemplar-lo de em cima. Esse jardim foi criado por alguém. E aí foi a minha primeira resposta. Falei, uai, ele não sempre existiu? Eu falei, não. Buenos Aires não tem nenhuma árvore nativa. Tudo que você vê de árvore foi trazido de fora. E isso foi a obra de um francês. E aí ele desenrola um pedaço de papel, que era uma cópia, com o projeto do parque. E quando começamos a sobrevoar, ele me fala, olha, nós estamos passando por aqui. Eu via que o traçado das árvores que aparecia no projeto se repetia naturalmente naquilo que eu estava vendo desde o avião. E falei, mas pai, que loucura! É muito parecido com o projeto. Falou, claro, ele é fidedigno ao projeto. Mas falei, mas todas essas árvores que eu estou vendo foram plantadas por esse francês? E aí prestem atenção à resposta de meu pai. Ele falou, claro que não, filho. As árvores que o francês plantou, já praticamente todas morreram. E falei, pai, mas o desenho se conserva praticamente igual. Ele falou, se conserva igual porque ele não fez um projeto paisagístico. Ele criou um novo bioma, onde as plantas se harmonizam entre si. E antes de morrer, elas soltam suas sementes, que germinam a seus pés. E dessa forma, se conserva esse jardim. Por isso, quando nós fazemos um jardim bem pensado, com harmonia, nós estamos fazendo um jardim para sempre. E aí eu tentei resgatar essa frase de um jardim para sempre e dei o título a esse meu livro, com todo o respeito ao meu pai. Mas outros livros que eu recomendo,
Eu tenho, na realidade, duas editoras que eu recomendo, muito mais que livros. Uma é a editora Plantarum, tem meu amigo Harry Lorenzi, teu amigo também, né, Simone? Então, eu diria que o Harry não é apenas, talvez, o maior taxonomista que nós temos aqui no Brasil, sino uma das figuras mais importantes na botânica mundial. O trabalho dos livros dele me parece que é único no mundo. Eu que vasculho tanto, não tem nada parecido nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Talvez o Kew Garden tem algo muito importante, obviamente, o Kew Garden tem 4 séculos de existência, mas em termos assim, de tropicalismo, tudo que você pode ter sobre botânica é para considerar. Harry Lorenzi, e para ter isso na mesa de trabalho, não é numa prateleira. E outro seria da editora Europa. A editora Europa tem uma série de livros publicados, de autoria do Valério Román, que começou como fotógrafo, hoje é botânico e um grande colecionador de plantas. Então, acho que são os livros que devem ter. A partir daí, essa é uma investigação de vocês. Acho que respondi a pergunta, né? Sim, acho que é buscar conhecimento sempre, né, Raul? A gente... acho que nenhuma profissão, mas o paisagista ele tem que observar muito, andar muito, nem que seja na sua cidade, né, na vizinhança, tem que estar sempre observando. E os livros não são para estar na estante, com certeza, são para estar na mesa de trabalho e o tempo todo. Para gastá-lo. Os livros que eu tenho de Lorenzi estão alguns sem capa, todos rasgados, porque eu uso diariamente. E a gente tem que rever sempre, né? A gente tem que aprender. É muita informação e são sensacionais. Tem gente aqui dizendo que até que gostaria de fazer uma pergunta, mas que está tão encantada com a palestra que é só gratidão, não vai perguntar. É muita coisa. Acho bom a gente colocou, mas você podia repetir, né? As suas redes sociais, né? O Jardim Cor, né? Quem não conhece. Estou absolutamente à disposição. Eu com minha gatinha aqui, ó. Essa aqui é a Frida. É a minha eu gatinha conheço a Frida. Aí, Frida, cumprimento. Ela vive colada comigo. Alguém falou de uma pergunta aqui que eu não acompanhei. Se alguém quiser... achei. Como instruir os órgãos públicos a idealizar essas novas incorporações paisagísticas? Bom, o nosso grande cliente, o cliente que todo mundo sonha, é o poder público. Isso é verdade. Mas há uma coisa também que é verdadeira, que a Secretaria do Governo do Meio Ambiente é que tem menos recursos nas todas as prefeituras brasileiras. Eu acho que isso nós temos que influenciar o poder público para mudar esse conceito, mudar o conceito de que eles fazem uma licitação para procurar um paisagista ou para procurar um executor e normalmente fecham com o mais barato. E o mais barato normalmente não é o mais conveniente. Obviamente, eu acho que quando eu falo isso com toda humildade, com toda modéstia, não entro mais em concorrências, não formo parte de concorrência. Eu sempre deixo bem claro, quando me convidam para uma concorrência, falo, eu não consigo entrar porque meu preço não é o mais alto, mas eu tenho um preço de intermediário. Eu quero trabalhar para aquele que curta meu trabalho, para aquele que admira aquilo que eu faço, e não para aquele que está procurando que eu cobro mais barato que o outro. Isso é incomum. Não existe nada no mercado que nós consumimos que seja ideal sendo mais barato, mesmo que seja 1 quilo de carne, ou um carro, ou um apartamento. Sempre o apartamento mais barato, a carne mais barata, o que seja mais barato, não vai ser o melhor produto. O melhor produto sempre vamos ter que pagar um pouco mais caro, e para isso eu sustento uma equipe multidisciplinar que participa de meus projetos de uma maneira muito intensa. Você não imagina, às vezes, assim, para fazer um estudo preliminar, o que nós demoramos. Agora, na sexta-feira, estou entregando um estudo preliminar de um conjunto de prédios. Estamos demorando aí 15 dias para fazer esse estudo preliminar,
mas ele é irrepreensível, ou seja, ele é perfeito, não só a apresentação, sino no trabalho, na justificação do que nós vamos fazer. Então, a gente vai para essas reuniões muito inteiro para apresentar um trabalho que nos deixa orgulhosos. Raul, tem uma pessoa está pedindo, diz que não conseguiu ouvir quando você falou, qual a sua visão sobre o Oscar Niemeyer? Sobre o? Oscar Niemeyer. Olha, você que mora em Brasília, acho que você tem muito mais palavras para falar do que eu. Eu vou tentar sintetizar em uma opinião. Oscar Niemeyer, para mim, representa a arquitetura do século XX. Ele teve como seu grande mestre Le Corbusier. Os trabalhos de Le Corbusier, inclusive a cidade piloto que ele fez na Índia, foi um verdadeiro fracasso. Eu vejo que, inclusive, Brasília, quando eu conheci Brasília, eu estive em Brasília em 1970, por primeira vez. E eu tive uma decepção enorme, porque eu não conseguia andar nas ruas. Brasília era cercada de pontes. Brasília se restringia, 50 anos atrás, ao plano piloto. E o plano piloto era um horror, com os palácios isolados da gente por água, onde você acessava o Palácio do Planalto por uma ponte. Essa era uma ideia medieval. Só faltavam crocodilos na água. Então, era assim, o poder isolado do povo e todo esse centro urbano isolado do contorno. Hoje, Brasília é uma cidade deliciosa e encantadora por causa do trabalho que o brasiliense conseguiu fazer. Brasília tem um contorno maravilhoso e cada vez fico mais encantado quando vou para Brasília com a arborização, com tudo isso. É uma coisa que Oscar Niemeyer negava. Não sei se vocês sabem, poucos de vocês devem saber disso, mas Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx trabalharam juntos durante muito tempo e brigaram na morte exatamente em Brasília, quando Roberto tentou adicionar mais verde e Oscar Niemeyer é inimigo público de qualquer árvore, de qualquer palmeira, perto de sua obra escultórica. Ela deveria emerger no meio do nada, no meio de um deserto, como uma grande escultura. Então, acho, e deixo isso bem claro, que Oscar Niemeyer foi um grande escultor, um maravilhoso escultor, mas que ele não deu para seus clientes o bem-estar que eles esperavam. Alguém fez uma pergunta sobre os jardins naturais. E se perdeu isso aqui, sobre o jardim. E falou assim um pouco do Piet, que mostrei. Então, o que eu acho sobre o jardim natural é que realmente é o nosso caminho. Mas não um jardim natural e bucólico como o Piet faz na Holanda, ou como o Dean Persson faz na Inglaterra. E sim um jardim bucólico com nossa vegetação. Isso que é importante. Eu acho que nós temos que, Simone, eu quero deixar isso bem claro, nós temos que privilegiar nos nossos projetos a nossa vegetação. Por quê? Porque quando você fala de um jardim inglês, os ingleses não têm riqueza florística. Tanto quando você aprende arquitetura paisagística na Inglaterra, em uma semana você conhece toda a flora inglesa. Para conhecer toda a flora brasileira, não alcança uma vida. Uma vida inteira é pouco para conhecer a nossa flora. Então, quando você fala de arquitetura paisagística americana, ou francesa, ou inglesa, ou italiana, estamos falando de floras muito pequenas representativamente. Por isso que eu faço questão de falar de que o paisagismo brasileiro tem que ser único no mundo. Qual é o nome do projeto que reflete os prédios? Está na apresentação. Na apresentação você pode ver. Existe um catálogo com as espécies de plantas por região do Brasil? Sim, o Lorenzi nos livros dele, ele sempre fala da região onde a espécie se desenvolve. Especialmente árvores brasileiras, que são em 3 volumes. Cada espécie, ele fala a que bioma pertence e em que estados ele aparece. Então, isso nos dá uma ideia de como poder usar. Então, quando vocês fazem um projeto em uma cidade que não é essa de vocês, o primeiro recurso é procurar no Google o nome da cidade, procurar por clima, ver o regime de chuvas
da região, ver a altitude que está a cidade com respeito ao nível do mar, e aí começar a procurar as espécies que são adequadas a esse lugar. Aí os livros de Lorenzi são bastante importantes, e alguns sites, como Árvores Brasil, por exemplo, vocês podem aí procurar pelo estado e pelo tipo de bioma. Então, vocês procuram o estado e você fala, o jardim vai estar na Restinga, ou é mata densa, ou é semidensa, ou é caducifólia. Aí vocês vão ter um número de espécies arbóreas que podem funcionar nesse lugar. Estou dando todos os pulos do gato para vocês, hein? Então, eu acho, Simone, que nós poderíamos já estar encerrando. E eu espero de coração que vocês mandem muitas perguntas, eu pergunto ao Raul, e dessa maneira poder continuar esse contato fantástico que tive com vocês nessa hora e meia que estivemos juntos. Concordo, Raul, né? Você está aqui há 1h30, você, né, bateu recorde de público, né? Parabéns, sempre assim. E é uma honra você aqui conosco, e realmente eu acho que tem algumas perguntas aqui, mas que o pessoal pode estar te mandando. Pergunte ao Raul, aproveite, quem não conhecia, tem gente, viu um comentário aqui que diz que é a primeira aula sobre paisagismo que essa pessoa viu, e que já se encantou, né? Então ele começou certo, né? Começou com a pessoa certa. Muito bom. Raul, muito obrigada. Eu espero que a gente faça outros, né? Amanhã você tem uma palestra em espanhol, mas se alguém quiser acompanhar, né? Você falou que amanhã... Se você conseguir acompanhar em espanhol, vai ser fantástico, porque eu vou falar do paisagismo latino-americano e vou falar muito de sustentabilidade, de como fazer jardins econômicos e jardins que tenham a cara de cada região. Vou falar um pouco do México, de Nicarágua, Panamá, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, todos esses países que formam a Latinoamérica querida. Estou recebendo tantas mensagens que estou vendo aqui que não daria nem para falar. Aqui, Laura Veloso, eu tenho interesse, respondeu em espanhol. Laura, entra amanhã nessa palestra que vai ser em espanhol de jardins sostenibles, jardines sostenibles. Que hora que é a palestra, Raul? Vai ser em horário brasileiro, 14 horas. 14 horas. Entra pela sua rede ou é pela Rembrandt? Vai ser pelo mesmo sistema teu, daqui, o mesmo sistema. O mesmo sistema. E vai ser 14 horas, porque como vai ser para a América Latina, Estados Unidos tem umas horas que são antes, Argentina para depois, enfim. Por isso que encontramos um horário que era mais prudente, o de 14 horas. Certo. Depois eu vou colocar, eu vou salvar lá, que eu tenho a palestra lá, e vou colocar também nas redes sociais da escola, que o pessoal... Vou divulgar para ajudar o pessoal a entrar. Você me faz essa gentileza. Eu deixo para todos vocês o meu mais sincero e apertado abraço, mesmo que seja um abraço virtual, mesmo porque a gente não pode dar abraços presenciais agora com essa pandemia. Você imagina que continuem abraçados, beijados, com o maior dos afetos, o maior dos carinhos, e para quem está entrando, ou para quem trabalha como paisagista, desejo o maior e o mais lindo dos sucessos. Uma boa noite a todos. Boa noite, Raul. Com Deus. Boa noite a todos. Até a próxima. Agradecemos vocês pela presença. Tchau, Raul. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.